o ministro Paulo Teixeira, que já está ao vivo conosco, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Grande Paulo, tudo bem contigo, meu amigo? Querido Renato Rovai, querida Dri De Lourenço e querida Sinara Menezes, eu já votei. Aí, ó. Muito bem. Temos um voto de um ministro, então, aí, ó. É, Muito bom. Muito obrigada. Rovai, você começa? Começo. Paulo, antes de mais nada, muito obrigado aí a você, a sua assessoria, por terem aceitado o nosso convite para estar aqui no Fórum 11h30. Eu queria que você iniciasse a conversa fazendo um pouco um balanço dos últimos meses aí, desse período teu no Ministério, que tem como boa notícia a diminuição do preço dos alimentos, porque há um tempo atrás, quando você vinha aqui, a primeira pergunta que eu fazia é: aí, Paulinho, quando vai cair o preço da cesta básica? Como vai diminuir os alimentos? Aí você fala: calma, agora você tem, pelo menos agora você está numa situação mais tranquila para dar essa resposta, né, Paulo? não, obrigado, Renato. Realmente, nós temos a alegria de estar vivendo num momento bom do preço dos alimentos. Isso é, nós conseguimos, nesse ano, baixar o preço dos alimentos. Do último ano para cá, os preços dos alimentos baixaram. Quem é o carro-chefe dessa diminuição de preço? É o arroz. O arroz teve 5 quilos, a Adri já concorda, ela que deve, então, ali vivenciar essa compra do arroz, né? O arroz teve 5 quilos, teve a R$ 35, R$ 30, e hoje você encontra de 15 a 20 reais 5 quilos de arroz, né? O feijão baixou também nesse período. Os ovos, que tiveram muito caros, também baixaram de preço. As carnes baixaram de preço também, né? E assim, nós temos uma diminuição importante no preço dos alimentos e, ao invés do preço dos alimentos puxar a inflação para cima, hoje puxa para baixo. A inflação está diminuindo também rapidamente e o preço dos alimentos é que puxam a inflação para baixo. Isso é uma boa notícia em duas direções. A primeira direção é ter ganhos efetivos de renda da população, porque passam os alimentos a ter preços mais adequados e também ajudam que as pessoas se alimentem melhor, né? Isso é muito bom. Em segundo lugar, o Brasil, nesse período, saiu do mapa da fome, né? E sair do mapa da fome, evidentemente, dependeu de outras políticas, que eu vou aqui relacioná-las, mas também pelo preço dos alimentos e pelo financiamento daqueles alimentos que vão na mesa do povo brasileiro. Então, são as duas boas notícias que nós temos para esse período. A primeira delas é deflação de alimentos, a diminuição do preço dos alimentos. Esse é um esforço que a gente não pode se acomodar diante dele. Nós temos que fazer esforços ainda maiores para diminuir ainda mais o preço dos alimentos, remunerando adequadamente o agricultor. E, por outro lado, nós temos que fazer com que os alimentos possam, em grande quantidade, ir para a mesa do povo brasileiro, até porque o Brasil, ao sair do mapa da fome, ainda tem a chamada insegurança alimentar leve, né, daquelas pessoas que comiam produtos que eram da cultura alimentar do povo brasileiro e deixaram de comer, né? Passaram a comer ultraprocessados. Então, nós temos que fazer um esforço permanente para que os alimentos continuem a chegar a preços melhores para o povo e esse alimento saudável volte para a mesa do povo brasileiro e ele abandone os ultraprocessados.
Paulo, ministro Paulo Teixeira, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi sendo noticiado que alguns produtos brasileiros que estão sendo atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos vão ser designados para merenda escolar. Você podia explicar como é que vai ser isso? Se é mesmo que vai ter esse reaproveitamento, esse redirecionamento? Sim, obrigado. Como você me chamou de ministro, eu vou te chamá-la de jornalista Sinara Menezes. Então, mas é o seguinte, a semana passada, uma portaria interministerial. Travou? Com o ministro? Travou, né? Acho que travou o ministro. Travou. Vamos ver se... Poxa! Bem Hora na da minha pergunta? Bem na hora. Vamos ver aqui, o ministro Eu já estou curiosa Mudou. com isso. O sinal mudou de torre. Em Brasília é muito comum. Aqui o pessoal está falando, ó, o azeite que estava 60 baixou para 31. É verdade, o azeite... Comprei de 29, né? Porque o governo tirou o IPI do azeite, né? Então deu uma baixada mesmo. Agora, eu ouvi falar que o café voltou a subir, né? Café é mais complicado, né? E diz que a safra foi ligeiramente menor agora esse ano. E os chineses agora só querem saber de tomar café? Eu fiquei impressionado lá na China como eles estão tomando café. Gente, diz que a cidade lá acho que é Xangai, que tem mais cafeterias do que qualquer outra no mundo, né? Eles entraram nessa do café com força, né? E assim, se os Estados Unidos não quiserem o nosso café, vai ser bem fácil desovar para os chineses. Mas eu também... o ministro voltou, vamos ver agora. De volta, ministro. Então, Sinara, voltando, uma portaria interministerial regulamentando essa medida provisória que autorizou o Estado brasileiro comprar esses produtos que iam para exportação para os Estados Unidos e que, pelo tarifaço, deixaram de ir, né? Então, eu vou lembrar alguns desses produtos: o mel, né, o açaí, as frutas, principalmente manga e uva, a castanha de caju, a castanha do Pará, né? Esses produtos são todos da agricultura familiar e exportados para os Estados Unidos, produtos de altíssima qualidade, produtos muito baratos, né? E que deixaram de ser exportados em virtude do tarifaço. Então, a medida provisória e a portaria facilitam a compra, estabelece um mecanismo de compra facilitado em que o Brasil pode comprar para a merenda escolar esses produtos, fazendo com que a merenda escolar tenha os melhores produtos que estavam indo para a exportação e, ao mesmo tempo, esse agricultor não vai ter perdas e não vai haver desperdício, né? Enquanto se insiste para diminuir o tarifaço ou para excepcionar esses produtos, ou mesmo encontrem outros mercados. Eu tive com o presidente Lula no Acre, e na Cooperacre, que produz castanha do Brasil, o presidente Lula perguntou para o presidente da Cooperacre se ele estava tendo prejuízo. O que ele disse é que ele já está vendendo a castanha do Brasil para a Europa. Eu não sei se você sabe, Sinara, a castanha do Brasil tem selênio, e o selênio é bom para o cérebro, para as conexões cerebrais. E os Estados Unidos deixaram de comprar castanha do Brasil. Isso pode gerar um prejuízo intelectual muito grande para eles, né? Nós queremos que a sociedade americana se alimente bem, apesar de que, se alguém pudesse pôr castanha na mesa do Trump, talvez as decisões mundiais seriam de melhor qualidade. É verdade. Falando em Trump, Paulo, essa semana a gente tem o julgamento histórico do núcleo crucial do golpe. Você acha que os Estados Unidos vão acompanhar de perto esse julgamento? Podem vir novas sanções? Então, Dri, primeiro eu acho muito importante a postura do Brasil de defesa da sua soberania,
defesa da ideia de soberania, que é quem vai dizer o direito, quem vai dar a última palavra sobre o direito. Isso que é soberania. E o Brasil está dizendo, não, quem vai dar a última palavra sobre o direito, nesse caso, desse julgamento do Bolsonaro e dos demais militares, daqueles que tentaram o golpe, será o Supremo Tribunal Federal e não vai haver qualquer tipo de aceitação de pressão externa. Então, o Brasil já deu essa resposta e, por conta disso, que nós estamos recebendo, entre outros motivos, esse tarifaço, né? Por conta que eles querem interferir nesse julgamento, né? Eu acho que, primeiro, eu tenho hoje a certeza que o Supremo Tribunal Federal não sofrerá qualquer influência dessa pressão externa, né? Falava-se, inclusive, que o Fux fosse pedir vista, mas me parece que ele não pedirá a vista do processo e acho que os ministros julgarão com independência esse processo baseado nos autos, no que eles têm nos autos, né? E acho que os Estados Unidos vão acompanhar de perto, né? E espero que eles parem por aí as retaliações ao Brasil em função desse julgamento, né? Eu espero que não tenham novas medidas em relação ao Brasil por conta desse julgamento. A minha avó dizia, Adri, diga-me com quem tu andas e direis quem tu és. Ou, quem com porcos se mistura, farelo come. Então, eu acho que os Estados Unidos deviam entender de quem se trata. Que grupo é esse que tentou dar um golpe no Brasil? Porque é um grupo que vem da ditadura militar. É o núcleo duro da ditadura militar, do general Silvio Frota, que nunca aceitou o processo de abertura, que defendia a tortura na ditadura. Inclusive, o Bolsonaro defendeu abertamente torturadores ou os homenageou, né? É um grupo de brasileiros muito envolvidos com crime, né? Nós não podemos esquecer dos vínculos do Bolsonaro com os milicianos do Rio de Janeiro, né? Com Adriano. Todo o Brasil sabe do vínculo desse grupo com o crime, né? Agora, nessa operação aí chamada Carbono Oculto, né, eu me pergunto por que essa operação não aconteceu no governo Bolsonaro, né? Com que vínculos que eles tinham com esses segmentos, de tal sorte que não puniram, né? Não houve nenhum tipo de cessação desses crimes no governo Bolsonaro e está havendo no governo do Lula, né? Esse é um grupo vinculado ao crime. E, por último, o Brasil tem uma legislação que pune tentativa de supressão violenta do Estado Democrático de Direito, que pune tentativa de golpe de Estado. Ixi, travou de novo. É o Trump. É o Trump. Eu acho que isso é coisa dos States. Mas o ministro vai voltar aqui e eu queria aproveitar aqui, Sinara, para dizer que a partir de amanhã a gente vai transmitir o julgamento ao vivo. Então, estamos montando aí uma cobertura que vai estar a Letícia Cota lá dentro do STF, mandando vídeos e áudios para a gente. Precisa até combinar isso com ela, Adri, porque mesmo que não dê para ser vídeo, ela mande áudios, a gente bota os áudios dela ao vivo aqui. Então, vai ter o café da manhã, o Fórum Café, na verdade, né? O Fórum Café, que vai até às 8h30. E aí a gente vai redirecionar vocês direto para um link que seria de um especial Fórum 11h30, que vai começar às 8h30 com o Plínio e o Azenha. Então, eles vão fazer um esquenta ali e aí vai soltar a transmissão. Na volta, terminado o intervalo para o almoço, aí o advogado do general Heleno vai poder fazer a marmita. Será que vai ter isso? Entendo. Entramos eu e a Zenha e depois volta para o julgamento. Então, você assiste o julgamento inteiro com os melhores comentaristas do Brasil. Vamos trazer de volta aqui. E até lá, a gente...
Ô, ministro, o Trump está boicotando a nossa internet. Por isso que é importante ter soberania digital. É isso, é fundamental. Então, eu estava falando, né, que o Brasil, né, tem uma legislação que pune tentativa de supressão violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe. Eu fui, inclusive, o autor dessa legislação, foi uma iniciativa minha, e depois se tornou uma legislação que passou a ter outros conteúdos, né? E ela foi sancionada pelo Bolsonaro, pelo Braga Neto e pelo General Heleno. Está lá na sanção dessa legislação, e eles estão enquadrados nessa legislação que nós aprovamos no Congresso Nacional. Então, eu acho que os americanos têm que entender que não é bom ter más companhias, né? Quem com porco se mistura, farelo come. Então, a companhia do Trump, ele tem que entender que defender Bolsonaro, Braga Neto, General Helena e todos esses golpistas, ele estará em muito mal companhia. E o Brasil já entendeu que não aceita essa interferência. As pesquisas mostram que os brasileiros não aceitam essa interferência do governo americano. Isso chega até quase 70% do povo brasileiro que não aceita a interferência do governo americano aqui no nosso judiciário. Ministro, como é que está a relação com o MST? Eu vi que na última semana o senhor esteve lançando lá um assentamento em Pernambuco. Parece que as lideranças do MST estavam ali, já estavam mais tranquilas, porque o senhor foi alvo de críticas duras, inclusive, né, de algumas lideranças do MST. Então, Renato, todos os estados brasileiros, os principais assentamentos, os principais acampamentos do MST estão sendo assentados. Então, eu tive a semana passada no Pernambuco um assentamento chamado Soberania Popular, né, naquela região de produção de frutas, que é uma região que está sofrendo retaliação do tarifaço. No Pernambuco, no norte da Bahia, a gente está fazendo um grande assentamento em parceria com o governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é o Salitre. Nós estamos num grande acordo a ser entregue pelo presidente Lula em Paraupebas, no Pará, em torno de uma solução que envolve a Vale do Rio Doce. No Paraná foi entregue a Fazenda Brasileira, que é do MST. No Rio de Janeiro, a usina Cambaíba, que foi aquela usina que os torturadores colocaram corpos, incineraram corpos de opositores da ditadura militar. Lá nessa fazenda nós desapropriamos para a reforma agrária, que é uma usina, era uma usina, e eles então colocaram os corpos lá nos fornos dessa usina. Nós desapropriamos para a reforma agrária, né? Em Goiás, a fazenda Crixás, né? Em Minas Gerais, Campo do Meio. Então, todos os assentamentos, todos os acampamentos do MST estão virando assentamentos da reforma agrária. Segundo lugar, o MST se baseava muito num estudo do instituto chamado Datapovo, da Unesp, para medir as nossas entregas. E esse instituto fez uma autocrítica, ele fez um texto dizendo que errou nos dados da reforma agrária, que realmente nós estamos vivendo um momento comparável aos melhores momentos da reforma agrária nos governos Lula 1 e 2. Então, é uma nota pública desse Instituto Datapovo, da Unesp, em que eles reconhecem que erraram os dados sobre a reforma agrária e era nos estudos deles que o MST se baseava. Então, tem uma nota pública de reconhecimento do erro. E, em terceiro lugar, a luta do MST para aumentar o volume de entregas de reforma agrária, nós somos favoráveis. Essa é uma luta justa, já que o governo passado, o governo Bolsonaro,
ele tratou o MST com revólver, com armas, com violência, e deu a terra para os grandes fazendeiros. O que tinha de estoque de terra, ele deu para os grandes fazendeiros, né? Essa é uma luta que a gente tem concordância. E eu nunca perdi a amizade com o MST, e relevando as críticas, porque se as críticas eram críticas para aumentar a velocidade da reforma agrária, eu estou de acordo, porque nós já cadastramos 120 mil famílias que estão acampadas no Brasil. Esse é o resultado de um cadastramento que o INCRA fez. Então, nós temos 500 mil de pessoas morando em acampamentos no Brasil. Então, essa crítica deles, nós entendemos ser justa, né? E sobre os dados da reforma agrária que eles apresentaram, esse estudo da Unesp já resolveu e mostrou que a Unesp tinha errado, e era baseado nesse estudo da Unesp que eles criticavam a gente também. Grave isso, hein, ministro? Quer dizer que você ficou apanhando quase 2 anos aí por causa de um estudo que estava equivocado. Não vou dizer que era um estudo fraudado, mas equivocado. E eles assumiram eles assumiram o erro, né? E eu também, quando apanhava, eu tinha certeza do que nós estávamos fazendo, né? Eu tinha certeza e achava mais importante entregar novos assentamentos, facilitar, destravar as travas que tinham para retornar à reforma agrária, porque o Bolsonaro colocou um conjunto de travas para impedir a reforma agrária. A gente limpou esse entulho e voltou à reforma agrária. O INCRA recebe agora 700 novos servidores. O INCRA repactuou os salários dos seus servidores a contento. Criou 2 novas diretorias, a diretoria de obtenção e a diretoria de quilombolas, né? E assim voltou a força para a reforma agrária, né? Agora, nós temos um passivo nessa área imenso e, portanto, nós queremos acelerar ainda mais e entregar mais programas de reforma agrária. Muito bem, Tá no mudo, Sinara. Paulo, eu queria te perguntar sobre a história eu vi que você comentou nas redes, do pedido do Eduardo Bolsonaro para ser deputado EAD, né? Deputado à distância, morando nos Estados Unidos. Sabe o que eu fico pensando, Paulo? Se fosse alguém de esquerda que fizesse um negócio desses, né? Pedisse asilo no exterior e quisesse continuar ganhando, o que é que eles estariam dizendo, hein? Então, Sinara, é o novo modelo de deputado, o deputado EAD. Ele vai lá para a Disneylândia, fica lá em companhia do Mickey, do Pateta, né? E quer participar das sessões à distância. É um deputado educação à distância, né? Seria uma nova modalidade de exercício de mandato parlamentar, PGT, né? Que é essa forma de trabalho à distância, né? Então, eu acho que o Congresso Nacional precisa caçá-lo. Ele precisa ser caçado, né? Ele está sendo remunerado pelo povo brasileiro para trair o Brasil. Ele está nos Estados Unidos, né? Ele tirou licença de 3 meses, mas o dinheiro que o sustenta nos Estados Unidos é fruto de contribuições via Pix de muitas pessoas no Brasil. Então, ele está sendo remunerado pelo povo brasileiro para trair o Brasil, para pedir a um governo estrangeiro que retalie o país e que enfraqueça a economia do nosso país, né? E isso ele faz para chantagear, fazendo com que ele use o governo americano, né, para chantagear o Brasil. Mas, na verdade, não é ele que está usando o governo americano para chantagear o Brasil, mas é o governo americano que está usando ele para atacar o nosso país, né? Então, esse rapaz, para além de pedir a possibilidade do exercício do mandato à distância da Disneylândia,
ele deveria ser cassado. O governo brasileiro, o parlamento brasileiro tem a obrigação de cassá-lo para que ele não exerça mais o mandato e seja exemplar o fato de que alguém que faça isso seja cassado. O interessante é que por São Paulo mesmo ele nunca fez nada, né, Paulo? Você é de São Paulo, como é que São Paulo elege um cara que, primeiro, que nunca morou lá e que nunca fez nenhum projeto de interesse para os paulistas, para os paulistanos? Eu acho tão impressionante isso, gente. Ele abandonou o mandato. Ele abandonou o mandato. Então, São Paulo não pode repetir o que fez para ele, e por essa família. Você ia falar, Adri? Não, eu ia perguntar, muita gente está lembrando aqui do projeto do Tarcísio de entregar as terras públicas para latifundiários. Você está acompanhando esse desmonte? Então, Adri, eu estou acompanhando. Primeiro, eu acho que essa medida devia ser cassada pelo Supremo Tribunal Federal. Está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Inclusive, eu vou fazer uma visita a ela, pedindo que ela decida e coloque em decisão esse tema no plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque se você for no Pontal do Paranapanema, você verá quantas famílias estão acampadas esperando por um naco de terra para produzir alimentos e para incluir-se do ponto de vista econômico na nossa economia. E não tem justificativa para que essas terras públicas sejam destinadas a grandes fazendeiros, né? A Constituição coloca a obrigatoriedade da realização da reforma agrária, e essa é uma atribuição da União e dos estados também. Então, eu acho que é inconstitucional essa destinação de terras que o governador Tarcísio está fazendo. Eu cheguei até a conversar com o governador Tarcísio, falei, governador, destine ao governo federal, à União, essas terras, e a gente faz reforma agrária, inclusive compensa o governo do estado de São Paulo em razão dessas terras. A gente pode compensar na medida que elas sejam transferidas para a União. E ficou uma ideia dessa natureza para ser trabalhada, mas os servidores que ficaram com a responsabilidade de dar continuidade a isso não deram continuidade. Eu acho que é inconstitucional esse projeto de lei e o Supremo deveria cassá-lo. E eu vou pedir uma audiência com a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora e que parou de tramitar o projeto quando o Tarcísio a visitou, que ela possa retomar esse projeto e destinar essas terras à reforma agrária. Ministro, eu quero mudar um pouquinho o rumo da prosa para falar sobre 2026. Né? Nós temos aí uma eleição que muito provavelmente se dará entre Lula e Tarcísio. Eu tenho dito aqui, eu até quero ouvir sua opinião, que o Tarcísio não é mais dono do futuro político dele. Ele foi sequestrado pela Faria Lima e pelos grandes meios de comunicação para incorporar o candidato mais de centro, parece piada, mas não é. Não é nesse processo eleitoral e ficar com a base do bolsonarismo. Em sendo uma eleição com Tarcísio e Lula, o Tarcísio tem um trunfo que é São Paulo, né, onde, a despeito de um governo meio insosso, ele tem uma avaliação razoável. Qual a estratégia do PT para São Paulo, ministro, que o senhor defende? O que o senhor acha que deve ser feito em relação à disputa paulista pelo Lula e pelos partidos aliados? Então, Renato, inicialmente eu dizer que se o Tarcísio for candidato a presidente, nós pela primeira vez vamos disputar e ganhar o governo federal e podemos ganhar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo nós podemos ganhar. E nós temos 3 craques aí e para serem escalados para essa disputa que podem se tornar governadores do estado de São Paulo. Né? O Alckmin já foi governador tantas vezes.
pode voltar a ser. O Haddad também pode ser governador, né? E tem o Márcio França, também foi governador, que pode voltar a ser governador do estado de São Paulo. Então, o Tarcísio indo para o plano nacional abre para a gente uma avenida em São Paulo. E, nacionalmente, eu acho que o Lula ganha muito bem. Porque ele precisa só mostrar uma coisa. Ele só precisa fazer uma pergunta ao presidente Lula, uma só, na campanha inteira. O que o Tarcísio fez na sua vida política? Como ministro do Bolsonaro, o que o Tarcísio entregou? Ele entregou uma ponte, uma estrada, uma ferrovia? Não. E em São Paulo, quais são as obras mais importantes que tem em São Paulo? Aí em Santos, o túnel. Quem está financiando o túnel? O Lula. O Rodoanel, o Lula. O metrô, o Lula. Via BNDES, via governo federal. Então, em São Paulo, o principal ator de São Paulo é o Lula. Assim, se o Tarcísio for, e eu não tenho essa certeza que ele será candidato, porque essa equação aqui que eu estou dizendo está na cabeça dele também. Ele sabe que pode ter duas derrotas. A federal, porque ele vai disputar com o Pelé da política, né? O maior craque da política brasileira, que é o Lula, e ele pode perder o estado de São Paulo também, e a direita pode perder o estado de São Paulo, que está na mão dela. Outra coisa, se ele entrar com a ideia de ser uma pessoa de centro, tem que ir no PROCON. Tem que reclamar no PROCON e falar que isso aí é propaganda enganosa, né? Porque ele é bolsonarista. Ele veio aqui no Supremo pedir para o Supremo liberar o Bolsonaro para os Estados Unidos. Era uma modalidade nova de fuga, né? Porque ele falou que o Bolsonaro ia negociar as tarifas dos Estados Unidos, mas ia ficar por lá, não ia voltar mais, né? Então, ele é um bolsonarista, né? Então, se ele entrar querendo vender a imagem de centrista, é um processo a ser feito no PROCON por propaganda enganosa, né? É a mídia que fala isso, né? Que ele é bolsonarista moderado, que come com garfo e faca, né? Está aí defendendo o patrão dele aí, o chefe dele, com unhas e dentes, dizendo que vai dar anistia. Esse pessoal não tem projeto para o Brasil, né, Paulo? A única coisa que eles podem prometer é isso. E ser bolsonarista e comer de garfo e faca já é gravíssimo uma pessoa ser bolsonarista, porque é algo anticivilizatório. Veja isso que aconteceu semana passada. O governo prendeu a cúpula do crime organizado no Brasil, na Faria Lima, e prendeu no Brasil inteiro, sem dar um tiro. Não matou uma pessoa. É um novo modelo de segurança pública, diferente do modelo deles. Eu sempre fui solidário a todos os pais que perderam filhos mortos pela polícia, né? Eu me correspondo com um médico aí de São Paulo, que o filho, que era estudante de medicina, foi morto pela polícia. Ele não consegue fazer o luto dele, porque esses policiais não foram punidos, eles voltaram para a corporação. Então, o modelo de polícia dele é um modelo anti-povo, anti-sociedade. Qualquer pai de jovem tem que ficar preocupado se o seu filho sair à noite, numa sexta-noite, num sábado à noite, que pode sofrer uma violência policial. Então, o modelo de polícia deles é um modelo violento, anticivilizatório. E o governo federal mostrou agora, nesse episódio da semana passada, que é possível fazer segurança pública, é possível combater o crime com inteligência, com capacidade e com muita humanidade. Isso é, você pode prender as pessoas sem precisar matá-las, né? Não há pena de morte no nosso Brasil. E essa, digamos assim, essa cultura bolsonarista, ela nunca foi extinta, aquela cultura da ditadura militar nunca foi afastada
de muitos dos segmentos policiais, que acabam cultivando, né? E o próprio Bolsonaro sempre falou que bandido bom é bandido morto. Essa cultura que existe em muitos profissionais ainda, que precisa ser extinta, né? Extirpada dos segmentos profissionais. E agora o governo Lula mostrou o que é um governo que faz bem a segurança pública com inteligência da Receita Federal, inteligência da Polícia Federal, junto com o Ministério Público de São Paulo, que também atuou em parceria, o que mostra também uma visão nacional, porque para atuar em vários estados precisa ter a União junto. E o governo do estado tem que ajudar a aprovar essa PEC da segurança ali no Congresso Nacional. Muito bem. Ministro, queria agradecer a sua participação aqui conosco, que abria para umas palavras finais, se o senhor quiser fazer algum destaque, algo que ficou, que a gente não tenha lhe perguntado, seja importante aproveitar esse espaço da Fórum para deixar um recado. Olha, eu queria falar dois aspectos importantes assim. Esse período, 2 anos e 8 meses do governo Lula, nós estamos vendo uma outra abordagem no Brasil, uma abordagem que mexe no tema da desigualdade social, em todos os sentidos, inclusive no debate tributário, mas mexe no sentido de dar oportunidade para o povo brasileiro com renda, emprego, oportunidade de alimentação, sair do mapa da fome, educação, saúde, na área agrícola, essa transição para uma agricultura que produz alimentos de qualidade, né? Ao mesmo tempo, nós temos a defesa da nossa soberania, né? Que está em xeque agora com a agressão violenta de um país estrangeiro sobre o Brasil. Nessa semana, nós vamos viver um fato histórico, que é o julgamento de militares que tentaram dar golpe de Estado. Nunca aconteceu isso no Brasil. Um julgamento independente que está sendo realizado por uma corte independente. Inclusive, quem é o relator desse julgamento foi um ministro indicado pelo governo Temer, né, pelos governos passados. E assim, essa corte autônoma vai proferir um julgamento independente e, pela primeira vez, creio eu, que nós teremos no banco dos réus generais, né, almirantes, que participaram profundamente do golpe militar e que estavam aí, que aterrorizaram o país no governo passado, eles agora estarão no banco de réus e poderão ser condenados. Então nós estamos vivendo um momento histórico que o Lucão vai poder falar que aprendeu história no real da vida, vendo esse julgamento aqui. Para quem não sabe, o Lucão é filho do Renato e da Adri. Então, ele poderá dizer que viveu esse período da história brasileira e nós viveremos esse período da história brasileira. E vou te falar, Paulo, essa semana passada, ele estava perguntando que horas vai ser o julgamento, ou seja, ele quer ver. É isso aí não tem aula de história mais rica do que essa, esse julgamento. Obrigadão, Paulo. Obrigada. Tudo de bom para você aí. Sorte aí. Tchau, Paulo. Um abraço, Sinara, Adri, Renato, e a todos as pessoas que acompanham a revista Fórum. Obrigadão, Obrigada, Paulo. um abração. Tchau, Paulo.